iguais, mas não são parecidos. Um, às vezes, está cheio de coisa anotada, o outro nada. Ou uma ou duas coisinhas. Mas o que nos dá acesso? Às vezes a gente está com a carteira de trabalho cheia e esquece do nosso passado. Depois eu vou contar uma história engraçada. Vamos abrir a Bíblia no tema? Filipenses 2. Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Por essa mensagem de vida. Para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Glória a Deus. É engraçado que a gente começa a falar de salvação, a gente começa a falar de céu. E sei lá, parece que a igreja fica triste. Por quê? Né? A gente tem que glorificar Deus, louvar Deus. Senhor, obrigado por essa cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue derramado pela minha vida, que me dá acesso ao Pai. Amém, igreja? Amém, glorifica. Louvado seja Deus por isso. Isso não tem preço, isso não tem dinheiro que pague. Obrigada, Senhor. O sangue de Cristo por amor a mim e a sua vida. E a gente negligencia, a gente subestima, a gente troca por qualquer coisa. A gente fica triste, a gente fica quieto. Por quê? Louvado seja Deus, meu Deus. Obrigado por essa palavra de vida que o Senhor tem para nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode louvar a Deus. Louvar a Deus com as suas palmas, glorificando o Senhor. Seja obrigado, Senhor. Santo é o seu nome. Isso vale mais do que qualquer chave, do que qualquer coisa, de qualquer casa. Saia disso dentro do seu coração essa noite, meu irmão. Aleluia. Vamos lá, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12. A minha Bíblia é um pouco diferente, mas eu vou ler na Bíblia, eu anotei aqui na tradução Almeida, revista e corrigida, que eu acho que é mais comum. Diz assim: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a boa vontade, a sua boa vontade. A vontade de Deus. Não é a sua boa vontade, de Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e entre a qual resplandeceis como astros retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O tema dessa mensagem é o divergente. Acho que estava aí, não sei se está. Ontem, só para os irmãos entenderem. Quem estava aqui ontem? Também, bastante gente. Quem não veio, ou só para recapitular, esse texto ele é muito profundo, ele é muito rico. Então a gente resolveu fazer de uma forma diferente e separar essa mensagem em 4 pontos. Ontem a gente falou dos 2 primeiros, e hoje a gente vai falar do 15 e do 16. Então, só recapitulando o que os irmãos falaram aqui ontem, versículo 12 fala assim: Paulo está escrevendo aos Filipenses, e é muito gostoso essa carta. Coríntios, por exemplo, era uma igreja cheia de problemas, cheia de coisas lá. E Paulo, ele muitas vezes é muito duro com a igreja de Coríntios. Se você for ler, você vai perceber isso. São muitas coisas, muitas instruções duras, porque, opa, calma aí, vamos parar de gracinha, de meninice, de palhaçada. Vamos calibrar a mira para acertar o alvo. Romanos é um dos livros que eu mais gosto, porque ele tem uma linguagem muito gostosa de entender. E na maioria das vezes ele trata de Jesus Cristo e da graça de uma forma diferente. Eu não sei, não tenho nem palavras para explicar aqui, mas é muito diferente. Talvez de todas as cartas do Novo Testamento, até porque Roma era uma cidade muito evoluída, então ele precisava usar de uma linguagem muito mais incisiva. Não era qualquer coisa que os romanos iam aceitar. E Filipenses, a maior característica que eu acho mais marcante é o amor de Paulo. Eu sinto um amor, uma alegria, ele explica isso muitas vezes. Me alegro por vocês, continue obedecendo,
Olha, continua fazendo, assim como quando eu estava aí com vocês, porque agora nesse momento ele está preso. E ele fala assim, continua, persevera, vocês vão conseguir, vocês estavam fazendo certinho. Lógico, uma hora ou outra dá aquele puxão de orelha. A gente precisa, né? Um filho que não é corrigido, muitas vezes segue por um caminho que não é o melhor. E aí está falando aqui, ó. Como sempre vocês obedeceram, opere a vossa salvação com temor e tremor. Tema. Daniel falou algo muito interessante, ó. Como que a gente descobre, entende salvação? Como que a gente coloca em ação a salvação? Porque nesse momento Paulo não está falando assim, ó, fica de boa aí, você vai ser salvo, você já está salvo. Não, ele coloca em prática. Vamos lá, vamos agir com temor e tremor, reconhecendo Cristo, reconhecendo Deus. Tema, reconheça, se prostre diante dele. Tenha noção do tamanho da grandeza de Deus, o tamanho desse amor, mas o tamanho da sua justiça também. Sai do pecado, a gente aprendeu ontem, larga esse peso. Ora, medita nessa palavra de dia e de noite para ser bem-aventurado, dá testemunho. Aí ele continua, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ora, desenvolve a salvação, coloque em prática, porque Ele vai fazer a vontade dele através da tua vida. Foi o que o Gabriel falou, é um quarteto fantástico. Mas como que eu vou entender a vontade de Deus? Muitas vezes a nossa vontade seria, sei lá, estar lá no Allianz Parque, secando o Palmeiras. Muitas vezes a nossa vontade poderia ser estar lá em casa assistindo Netflix. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, para nós, na nossa natureza, simplesmente ciência e mentalidade humana, é ruim, é chato, é sacrificoso. Renúncia é sacrifício, é sacrifício. Renunciar é sacrificante. Né? A palavra sacrifício não nos traz uma coisa legal. Senão se chamasse lá praia, né? Não seria sacrifício. Mas a vontade de Deus sempre é melhor para nós. Mas como que nós vamos entender isso? Desenvolvendo a salvação com temor e tremor, orando, largando o pecado. Nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele vai falar ao nosso coração. Nós vamos reconhecer que isso é o melhor. E nós vamos nos alegrar, ainda que muitas vezes o mundo deixa tirar um sarro da nossa cara. Ou ainda que muitas vezes fazer a vontade de Deus nos causa dor ou tristeza momentânea, carnal. É assim que a gente entende esse versículo. E aí continua no 14. Faz todas as coisas sem murmurações nem contendas. E o 15, que é o foco dessa mensagem. Tenho meia hora. Eu acho que vai ser rápido, talvez eu use menos que isso. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no... De novo. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Só uma curiosidade, eu achei interessante essa palavra geração nessa tradução, porque a gente ouve muito, né, que nós temos uma geração muito difícil. De fato é, né? Talvez seja a pior geração de todos os tempos. E realmente isso me entristece muito. Eu jamais gostaria de declarar e não vou declarar isso, porque a nossa boca ela tem poder, a nossa língua ela tem poder, pro bem e pro mal. Mas de fato a gente vê coisas assim absurdas hoje em dia. Só que Paulo já estava falando de uma geração corrompida e perversa há 2000 anos atrás. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar de mito no nosso coração nesse momento é que, nossa, estamos vivendo uma geração, a pior geração do mundo, pior geração de todos os tempos, já era. Não, calma, porque a próxima talvez seja pior. Essa mesma geração de jovens aqui em Eldorado tem costumes e hábitos diferentes de uma geração de jovens lá nos Estados Unidos, lá onde abre a nossa igreja. É diferente.
Eu vivi com uma geração de jovens por um tempo no Canadá. Eu posso falar com prioridade, que ó, muito pior do que essa. Então, pior geração de todos os tempos, talvez alguns irmãos aí, eu não sou dessa época, mas naquela época do Cazuza, lá nos 80, uma galera meio rebelde, muitos pensaram, nossa, é a pior geração de todos os tempos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que geração pior de todos os tempos, isso não é teológico, isso é cultural e social. E isso vai estar com a gente pro resto da nossa vida. E talvez a geração dos meus filhos, dos seus filhos, seja pior do que essa. Porque o acesso à informação está maior, os valores estão se perdendo, os costumes de família vão se perdendo ao longo dos tempos, e aumenta a responsabilidade sobre nós. Então, Paulo ele já estava falando de uma geração muito difícil naquela época. E aí ele vai falar 3 coisas muito interessantes. Porque até ontem a nossa palavra ela trouxe reflexão. Eu fui dormir, eu falei para os meninos, cara, hoje eu não consegui acordar cedo, porque eu não consegui dormir essa noite. Pensando naquilo que eu ouvi ontem, aqui, através do Daniel e do Gabriel. E vendo esse vídeo, vivendo depois aí do segundo semestre, as coisas que a gente tem vivido, o pessoal que estava lá no dia da gravação viu, presenciou, muitas pessoas não quiseram falar, talvez nós teríamos respostas muito piores. Algumas pessoas falaram assim, por que você não foi lá para Paulista? Lá o pessoal fala sem medo. Eu falei, não, vamos fazer aqui, porque está do nosso lado, ó, está na nossa pracinha aqui, ó, está no parque, essa responsabilidade minha, sua. E agora, Paulo ele fala assim, ó, reflete, desenvolve, e ele começa uma conexão para nos mostrar a consequência. E fazer isso bem pode nos dar, como fazer isso mal pode nos dar também. E aí ele fala 3 características aqui muito interessantes. Eu quero usar o quadro. Está todo mundo enxergando o quadro? Todo mundo consegue ver? Sim? Então vamos lá, os irmãos vão me ajudar. Versículo 15. Para que sejais... Abre a Bíblia aí, irmão. Irrepreensíveis. Vocês estão bem? Amém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Deus existe? Amém. Você crê nisso de verdade? Amém. Louvado seja Deus por isso. Então vamos lá, me ajuda aí. Primeira coisa que Paulo está falando aí. Ó, vamos lá, de novo. Desenvolve. Calma aí, desenvolve. Você vai entender a vontade de Deus. Para quê? Agora a ponte. Olha a ponte. Para que sejais Irrepreensíveis. beleza. Tem 2 vezes mesmo? Aí. Eu estou me tremendo. O que mais? Para que sejais irrepreensíveis. Sinceros. Vírgula. Filhos de Deus. Olha lá, vamos lá, até a próxima vírgula. Filhos de Deus. Inculpáveis. Filhos de Deus inculpáveis. Legal. Então vamos lá, entender um pouquinho essas 3 palavrinhas. Irrepreensível. Quando a gente lê a palavra irrepreensível, o que vem à mente? Eu lembrei logo da minha mãe. Quando eu fazia as artes lá em casa, ela me repreendia. Quando a gente entende o que é irrepreensível, isso vem do verbo repreender. Quando você olha alguém, você aponta e você vê alguma coisa que ele está fazendo errado. Pô, você usou a nota errada aí, cara. Isso é uma repreensão. Então, o que é ser irrepreensível? É fazer as coisas de modo que as pessoas não tenham do que nos acusar. O que Paulo está falando aqui? Primeiro ponto, seja irrepreensível. As pessoas que estão ao teu redor,
essa geração, ela tem que olhar para nós como cristãos, entendemos a salvação, desenvolvemos com temor e tremor, entendemos a vontade de Deus com alegria, e não pode ter do que nos acusar. Irrepreensível. Amanhã eu vou chegar no meu trabalho, eu vou sentar lá, a pessoa tem que virar do meu lado e falar, pô, bacana, cara. Lucas, eu admiro ele, admiro o Bahia. Eu não tenho que falar do cara. Tenho. O cara não fuma, não bebe, não vai pra balada, crente, só posta foto, cara, coisa da igreja. Não tem o que falar. Não rouba, devolve um troco a mais, respeita os pais, honra a família, entende o que é um casamento de verdade, honra a esposa, honra o marido. E aí parece fácil, mas quando a gente começa a colocar essas situações, a gente vê o quanto que a gente é frágil nisso. E esse é só o começo, é só o primeiro tópico, irrepreensível. E aí eu quero abrir em duas pontas. Irrepreensível no meio de uma geração, não é no meio do mundo. Lá no meu trabalho eles sabem que eu não bebo, não fumo, não saio com outras mulheres, não falo palavrão. As pessoas chegam e falam, nossa meu, um dia eu quero ser igual a você. Você consegue se enxergar nessa situação de irrepreensível perante o mundo? Não sou corrupto, não faço tramóia no meu serviço, não mudo lá a ficha ou sei lá a planilha para ninguém ver meu erro. A gente consegue se enxergar nisso? Esse é só o primeiro ponto. Parece difícil, mas deveria ser o mais fácil. É as pessoas olharem e te reconhecerem como uma pessoa irrepreensível, sem ter do que acusar. Só que não basta ser irrepreensível no meio dos infiéis. Porque quando ele fala essa geração, ele fala os fiéis também. E dentro da igreja? E dentro da minha casa? Se já está difícil, já é o primeiro ponto que a gente tem que refletir. Olhar para dentro de nós e falar, cara, eu dou testemunho disso daqui lá fora? E aqui dentro? Eu dou testemunho no meu chamado? Eu dou testemunho? Eu posso ser um exemplo? Será que as pessoas olham para mim hoje e falam, cara, eu tenho o Lucas como exemplo do manejo dessa palavra? Eu tenho o Kaique no exemplo da forma como ele ensina, como ele fala? Eu tenho o Eliezer como exemplo no compromisso, na presença? Eu tenho o Rodrigo Leonan como exemplo no cumprimento do que é o trabalho de um obreiro, de um serviçal da casa do Senhor? Será que dentro dos fiéis, no meio dos fiéis, nós somos exemplo de oração? Será que dentro da nossa casa nós somos exemplo de provedor, de homem, de varão, pai, estrutura, exemplo de mulher sábia, coluna da casa que educa nossos filhos? Será que hoje eu posso olhar para vocês, jovens, e falar, usar vocês como exemplo no relacionamento santo, que aguarda o casamento? Será que nós conseguimos olhar para nós e sermos irrepreensíveis? É só o primeiro ponto. Deveria ser o mais fácil, o mais simples, porque ele nem começou os outros ainda. E a gente vê o quanto que a gente é falho. E a gente começa a refletir. E eu vejo o quanto que eu preciso mudar. Mas é muito gostoso, porque acima de todas essas coisas, não tem esse congresso, essa palavra como um peso, mas como uma oportunidade do tamanho do amor de Deus, irmão. Você pode glorificar a Deus por isso. Isso é amor. Ele está nos dando a oportunidade de melhorar, de chegar amanhã e falar de Cristo para aquela pessoa lá no meu trabalho, na minha faculdade, sem ser só uma máscara, de verdade. Ser crente, ser cristão. Sabe, poder olhar um vídeo desse e falar assim, meu, eu orgulho, porque esses caras que realmente só gostam são caras que escandalizam, mas eu faço a minha parte. Eu, da minha forma, do meu jeito, eu vou mudar essa história. Mas se eu tenho um lado sujo, se o negócio está por baixo do tapete, esquece. Você precisa confessar, precisa largar as práticas. Pecado encoberto é inferno, é cova. Eu não peco, você não peca, todos nós pecamos. E por causa disso nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas a partir do momento que eu reconheço, que eu tomo uma postura na minha vida de maturidade, de caráter, o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. A gente começa a entender a boa vontade dEle. Esse é o primeiro ponto.
Então eu vou colocar um bonequinho aqui, ó. Irrepreensível. As pessoas na sociedade, elas têm que olhar para você e não pode achar culpa, não pode achar do que acusar. Aí Paulo continua: para que vocês sejam irrepreensíveis. O que mais? Mais forte. Legal. Sincero. A gente fazendo o estudo, a gente descobriu que a origem da palavra sincero vem de sincera. Isso é muito legal. Eu não sou um grande historiador, muito menos um grande teólogo, mas é mais ou menos assim. Antigamente o oleiro, ele fazia o vaso de barro, ele começava a moldar o vaso, e aí, às vezes o vaso dava uma rachadinha, um risquinho, e aí ele vai perder o trampo dele, todinho ali, horas e horas fazendo aquele vaso. Não, o que ele fazia? Dava um migué, pegava uma cerinha lá, dava uma passadinha, uma maquiada, já era, colocava para vender. Só que aí, quando esse vaso ia para o sol, derretia. É frágil, né? E dava para ver. Dava, né? Não sei, talvez aconteça até hoje, não sei como funciona. Mas dá para ver as rachaduras, as falhas. Isso acontece muito com o carro. A gente vai sair para comprar carro, é incrível. Você não vê um carro feio nesses feirões. Você não vê um carro riscado. Um carro, é tudo impecável. É a luz, é aquele negócio rodando, tudo usado. Você entra dentro do carro, tem mais de 100 mil quilômetros rodados, mas está ali, ó, polido, bonitão. Na hora que você sai, a primeira chuva que bate, aparece todos os riscos, as falhas, o primeiro sol que bate, expõe. Sincero. Caráter. Relacionado com nós. Primeiro ponto que Paulo está falando, irrepreensível. No meio das pessoas, as pessoas têm que olhar e nos ter como referência. Segundo ponto, sincero. Sincera. Caráter. A mesma pessoa que eu sou no mundo, a mesma pessoa que eu sou aqui dentro, eu preciso ser no meu quarto. Eu preciso ser entre as quatro paredes da minha casa. Eu preciso ser no meu momento de intimidade. Sem máscaras. Nós tivemos um retiro esse ano, em junho, e nós falamos muito disso. Caráter. Caráter cristão. Se não, irmãos, é só uma fachada. Sabe aquela história que não te conhece, que te compre? Sabe aquela outra história? Nossa, eu queria tanto que fulano, se eu pudesse, meu marido morava dentro da igreja, porque na igreja é uma benção. Na hora que entra no carro, você nem queira estar. É duro, né, irmãos? É pesado. Deus está acordando aqui, ó, comigo. Se o primeiro ponto estava difícil, imagina esse. Sinceridade, íntegro. Olhar, as pessoas te olham, não tendo de te acusar. Quando você chega no seu íntimo, você toma banho, você tira aquela tua máscara. Você continua sendo a mesma pessoa, porque na verdade nós não temos máscara. Somos tementes a Deus, vivemos, nossa vida canta Jesus Cristo de verdade. Não é só um estudo, um esboço na palavra, na Bíblia. Para a hora que precisar eu vou lá e pá. Mas é eu sair de casa amanhã, vivendo da mesma forma como se estivesse preparando uma palavra para o domingo. Num culto de 5 pessoas para um culto de 5 mil, isso não inibe. Isso não pode nos dar medo. Ah, e agora? Porque se eu não tenho nada para acrescentar, para falar ou para viver disso daqui, é máscara. É só um culto de domingo, é só uma ceia, é só um pão e um vinho, é só um ensaio. A gente fez uma conta rápida, um dia no ensaio dos jovens, tinha poucos jovens até nesse dia. Faz a conta aí, 2 horas no culto de semana, mais 2 horas no sábado e no domingo, vai, 2 horas de ensaio, faz isso vezes 52 semanas. Se todas as semanas do ano tivessem atividades regularmente, se nós estivéssemos presentes em todos os cultos e todos os ensaios, escola dominical, faz isso, divide por, soma a quantidade de semanas do ano e divide por 24. Não dá mais do que 18 dias completos. Como se eu entrasse na igreja e saísse só daqui 18 dias e vivesse o resto do ano inteiro sem precisar pisar na igreja. É suficiente?
É suficiente? Pode fazer a conta aí. Eu até trouxe, mas não vou fazer. Não é. Ou seja, sinceridade é muito mais além do que estar só aqui, vestir uma roupa bonita, uma capa. Estava difícil no primeiro? E agora? Sincero. Vou fazer um coração aqui, ó. Para que você olhe para dentro do seu agora. Eu estou falando você, irmãos, mas eu tenho que olhar para dentro do meu. Vocês não sabem o quanto que eu... Não vou falar sofrer, não, porque sofrer eu não sofri nada. Eu deixei o que Cristo fez por mim. Mas o quanto que eu chorei dentro de mim. O quanto que eu falei, meu Deus, o quanto que eu preciso mudar, meditando nessa palavra. Sincero. Nossa, deixa eu falar que você parece o Senhor 20. Olha o desenho. Dizia. Faz um coração. Faz o coração comigo, né, Daniel? Deixa eu falar. Sabe, a gente sabe. Mano, eu descobri que eu não sei desenhar um coração. Sabe. A gente já sabe o que é. Vai lá e... Foi. Não desenha Essa foi a mais. pior parte. Desenha mais não. Ai, meu Deus. Vamos lá. Medita no seu, deve ser muito mais bonito que esse, com certeza. Porque foi Deus que fez, não foi minha mão. Da própria mão do Pai que moldou meu coração. Ele é precioso. Não alimenta ele de coisas ruins, não, de mágoa, de música pornográfica, sabe? De coisas que não valem a pena. Alimenta ele das coisas de Deus, porque foi. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aí o terceiro ponto, filho de Deus, inculpável. Esse é o mais legal, talvez o mais gostoso de se falar, mas difícil também. Porque no texto ele fala irrepreensível, vírgula, sincero, vírgula, filho de Deus, não tem a vírgula, não só. Filho de Deus inculpável. E esse é um estágio além, é um terceiro degrau. Eu sou irrepreensível no meio da multidão, eu sou sincero comigo mesmo, eu sou a mesma pessoa. Filho de Deus. Entender e chegar no nível de filho de Deus, a história começa lá na criação. Nós falamos bastante sobre a criação esse ano com os jovens. Não vou me alongar, é porque o meu tempo está acabando. Deus cria o homem, feito imagem e aí o homem peca. Ou seja, perdeu a imagem ou seja, não, melhor, continuou com a imagem, mas perde porque tem pecado. Deus não tem pecado, Deus é santo. E aí ele nos ordena na sua lei alguns sacrifícios. Algumas pessoas falaram assim pra mim, pô, mas fazia sentido, cara, matar o cordeiro, derramar sangue, isso é doido, sei lá, essa Bíblia é meio doida. Mais uma vez, se sacrifício fosse legal, chamava, sei lá, praia, né? Bolo de laranja. Sacrifício, obedece. Jesus, aí Deus o que ele faz? Nos manda Jesus Cristo. Quem que é o Filho de Deus, irmãos? Para que Paulo está falando isso daqui? Ele está falando para Jesus? Falando para nós. Sede meus imitadores, assim como eu sou de... Capítulo 2 de Filipenses, ele começa falando da natureza de Cristo. E mesmo sendo igual a Deus, não ousou por usurpação ser Deus. Ele era Deus. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Mas ele cumpriu o teu papel. E o que Paulo está falando para nós é: olha Cristo e nós. A Bíblia fala que ele veio nos
dá todos os ensinamentos. No momento Glória a Deus. para ser uma mensagem. Louvado seja Deus, porque não foi essa cruz. Vocês estão entendendo? O quão complexo e quão profundo é, mas o quão gostoso é falar de salvação. Verdade. Glória a Deus. O quão edificante é para as nossas vidas olhar e falar: meu Deus, obrigado. E quão além é do que simplesmente entrar numa rotina, irmãos. Isso é algo que se intitular cristão. E aí, irmãos, o fruto brilhando como luz no meio de uma geração corrompida, perversa, depravada, cheia de culpa, porque não reconheceram isso. Então não adianta eu querer esmiuçar o que é brilho, o que é geração, não sei o que, se eu não entendo o que eu preciso ser. O brilho ele vem natural. Sabe, tem pessoas que às vezes a gente olha assim e fala: meu Deus, cara, onde ele chega tem um negócio gostoso, sabe, as coisas fluem, tem palavras, a gente quer ficar ouvindo a madrugada inteira, sabe, a presença, aquela pessoa, sabe, que faz bem estar com ela. É uma pessoa que fala: meu, como exemplo, como eu quero ter um filho assim, nossa, como eu quero ter um casamento assim. Brilha, reflete, a luz de Cristo reflete santidade, temor a Deus, palavra de vida. Do contrário também existe. Tem gente que você olha, irmão, você olha no semblante, não consegue te encarar olho no olho, porque está insistindo em levar o peso da culpa e do pecado, está insistindo em colocar para debaixo do tapete. Mas o Senhor tem palavra de vida para você essa noite, meu irmão. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama. E é isso que Ele quer de nós, que nós o amamos de verdade. Não é que nós temos já só simplesmente apaixonados ou simpatizantes, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Meditando essa palavra, eu lembrei de João Batista. João 23. Voz no deserto. Jovens, com toda a Espírito Santo que é sobre a minha vida, essa noite, vocês são voz desse deserto. Se consagra. Se volte a Cristo de verdade. Toma uma postura de amadurecimento diante de Deus, diante da tua família, diante do teu relacionamento. Vocês são vozes, como João foi, voz de Jesus Cristo. E é através de vocês, através dessa igreja, através de nós, da nossa voz, que há de anunciar no meio desse deserto aquele que há de vir. Você crê que ele há de vir? Então ele conta com você, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração. E as palavras vão conseguir.